A graça e a paz em nome de Jesus, tudo bom? Vamos começar mais um estudo. Dessa vez nós vamos abordar a vida da profetisa Hulda. Abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22, nós vamos ler dos versículos 11 a 20 e tentar montar aí um pano de fundo para podermos estudar a vida dela, amém? Essa passagem você vai encontrar também em 2 Crônicas 34, dos versículos 19 a 28. Vamos lá. 2 Reis 22, dos 11 a 20. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, filho do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Harás, e lhes falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei males a este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram em queimar incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das tuas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Ele está falando isso, essa mensagem é para o rei Josias. Pelo que, eis que eu te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido em paz à sua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram ele ao rei esta resposta. Então vamos lá, vamos tentar montar um pano de fundo aqui. Bom, ela profetiza durante o reino dividido. Então vamos entender o que foi o Reino Unido e o Reino Dividido. No Reino Unido, um pouquinho antes do Reino Unido, nós vamos ter o último juiz, que foi Samuel. E o povo começa a falar para Samuel: Samuel, nós queremos um rei. Né? As outras nações, todos eles têm um rei e nós não temos, nós queremos um rei. E Samuel fica magoado com aquilo. E aí o Senhor tem que falar para Samuel: Samuel, não fica injuriado não, porque esse povo não está rejeitando você. Você foi um excelente juiz, um excelente profeta, sacerdote. Eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, o Senhor. Faz o que o povo falou. Vamos lá, vamos ungir um rei para eles. E aí o Senhor prepara um homem, né? E esse homem é Saul. A Bíblia fala que ele se destacava dos ombros para cima mais do que todos os outros homens. Provavelmente ele era um homem imponente, alto, forte, né? E aí nós saímos do último juiz e entramos no primeiro rei, Saul, rei Saul, que governou por 40 anos. O rei Saul desobedece a Deus, o rei Saul não segue a Deus, né? Ele não obedece, ele obedece pela metade. Eu já falei isso em outros estudos, que obedecer a Deus pela metade é a mesma coisa que não obedecer, ok? Bom,
E aí o Senhor rejeita Saul. E aí o Senhor levanta um outro rei, levanta o rei Davi, que tinha o coração segundo Deus. Davi vai lá e reina também 40 anos. Davi morre, assume no seu lugar Salomão, filho de Davi, com Batseba. Salomão também reina durante 40 anos. E Salomão, ele não tem o coração como o do pai dele. Ele não serve a Deus com integridade, com o mesmo caráter de Davi. Então o Senhor quebra o reino. E esse reino quebrado, ele é dividido agora para 2 homens governar. Ele entrega 10 tribos na mão de Jeroboão e entrega 2 tribos nas mãos de Roboão. Roboão era filho de Salomão. Você vai ver isso lá em 1 Reis, no capítulo 12, o que acontece? Roboão, ele vai ouvir o conselho dos mais jovens. Os mais velhos dão conselhos sábios para ele, falam, olha, nós entregamos muitas ofertas, impostos para construir o templo, mas o templo já foi construído. Diminui os impostos, diminui a carga. E aí ele resolve ouvir os mais jovens. E aí os mais jovens, que diminui a carga de imposto? Não! Olha, fala para eles que você vai pegar muito mais pesado do que o pai deles pegou. E aí o reino é quebrado, o reino é dividido, e aí nós estamos no período do reino dividido. E o rei Josias, ele era filho de um homem ímpio, ok? Ele era filho de um rei maligno, ele era filho do rei Manassés. E o rei Josias, ele resolve mudar essa situação, ele quer fazer uma reforma ali. E vamos lá, vamos falar quem foi essa profetisa Ulda. Ela entra na história do reino dividido, ela faz parte de um importante avivamento que foi produzido pelo rei Josias nesses tempos. E ela e o esposo, eles moravam na parte baixa de Jerusalém. Era uma região nova da parte de Jerusalém, o que poderia ser considerado um subúrbio. Eles eram pessoas humildes, de vida humilde, não eram pessoas refinadas com dinheiro, não. Josias, ele foi um rei que ele assumiu o trono com a morte de seu pai, ele tinha 8 anos de idade. E ele se sente movido a reparar esse templo 18 anos depois que ele está reinando. Ele já está reinando há 18 anos, ele está com 26 anos agora. E ele quer reparar o templo. Ele quer restaurar o temor ali nas pessoas, que as pessoas se voltem para Deus. E vamos lá. Nesse intervalo entre o reino dividido e o cativeiro babilônico, se levanta Josias e a profetisa Ulda. Eles vão fazer umas escavações lá e encontram o livro da lei. Eles encontram Deuteronômio 28 no meio das escavações. Olha só que interessante, eu gosto muito da passagem de Amós 3,7, que diz que Deus não faz absolutamente nada sem avisar antes os seus profetas. E, veja, ele tinha a opção de procurar outros homens que estavam atuando ali na época como profetas. Ele poderia ter procurado Jeremias, ele poderia ter procurado Obadias, os dois eram atuantes, eles estavam na mesma época de Ulda, mas ele escolhe Ulda. Ele escolhe essa mulher para interpretar o livro da lei. Então vamos lá. Havia uma palavra de juízo sobre Israel. E Deus sempre espera o arrependimento do povo. O que está acontecendo hoje no Brasil não é diferente. Deus está esperando o arrependimento das pessoas. Quando o povo se arrepende e se quebranta, Deus cancela o juízo. Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Ele suspende o juízo quando o povo se arrepende, ainda que o juízo tenha sido decretado. Vocês lembram lá com o profeta Jonas? O Senhor, ele decreta um juízo sobre Nínive. Jonas vai lá, faz uma pregação medíocre, ok?
Só que tem um grande sucesso a pregação medíocre dele. O povo, os ninivitas se arrependem e Deus suspende o juízo, o que deixa Jonas irado. Jonas queria que caísse fogo do céu e matasse todos os ninivitas. Só que os ninivitas se arrependem. Gente, eles eram gentios, eles não eram judeus. Mas eles se arrependem da vida que eles levavam e Deus suspende o juízo. Talvez mais pra frente eu faça um estudo sobre Jonas, porque Jonas vai se combinar com Naum, com o livro de Naum, mas isso é uma coisa que a gente vai ver depois, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, desculpem, gente, Manassés não era o pai, tá? O pai dele era Amon, Manassés era o avô dele, e Manassés foi um cara extremamente maligno. Então, quando o povo se arrepende, Deus suspende o juízo. Isso é importante lembrar. Deus está esperando o arrependimento das pessoas, ok? Anteriormente ao rei Josias, governou então o seu avô Manassés, que queimou os próprios filhos para Baal. Ele sacrificou os próprios filhos. Ele fez coisas abomináveis. Você pode ler essa história lá em 2 Reis 20, 21. Manassés governou 55 anos, ele era extremamente maligno. Ele deixa entrar em Israel a necromancia, a feitiçaria, a magia negra, a idolatria. Ele traz tudo isso ali para Israel. Ele provocou tremendamente a ira de Deus. E logo após Manassés, governa o filho dele, Amon, que era o pai de Josias. Que ele tinha como referência alguém? O pai dele, que foi o pior dos reis. E ele conseguiu ser pior do que o pai dele, Amon. Ele reinou apenas 2 anos, ele tinha 22 a 24 anos quando ele reinou, e ele foi morto pelos seus assessores. Josias, ele foi um remanescente na família, ele teve um avô maligno, um pai maligno, e ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Então esse estigma, porque o meu avô era ruim, meu pai era ruim, eu também sou. Gente, isso não procede. Isso não procede. Você é dono da tua história. Você pode mudar a sua história. Você assista o vídeo de estudo anterior que eu fiz sobre Jabes. Jabes falou, não, peraí. Eu não aceito esse estigma sobre a minha vida. Eu posso mudar a minha história. E ele muda a sua história. Assim como Josias também, ele muda a sua história. Ele não é obrigado a seguir os caminhos ruins do seu pai e do seu avô. E nós vamos falar até de... Eu posso até comparar isso com... Nós começamos o vídeo falando de Samuel, do profeta Samuel. Samuel foi criada por Eli, dentro da casa de Eli, que era um sacerdote corrupto, com filhos corruptos. E Samuel foi um homem extremamente íntegro, extremamente honesto. Então, sabe, não joga essa desculpa aí em, porque meus parentes são assim, eu sou igual. Isso não procede. Você é o dono da sua história. Toma as rédeas da sua vida, seja dono da sua história. Amém? Esse vídeo já ficou longo, já deu mais de 10 minutos. Eu tentei rapidamente, porque a história é bem longa, mas eu tentei rapidamente montar um pano de fundo para você entender quem foi Uda e por que ele entrou nessa história. Amém? Nós voltamos logo mais, essa semana eu ainda gravo mais um vídeo e nós voltamos para falar. Não vou ler mais os textos nos próximos vídeos, nós vamos continuar de onde nós paramos, tá bom? Um beijo, fica na paz e não esqueça, assista os próximos vídeos para você aprender com essa mulher. Nós estamos aprendendo com as mulheres da Bíblia, né? Nós estamos aprendendo com as histórias da Bíblia. Elas foram escritas para o nosso ensino. Beijo, fica na paz.